Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos aqui para o segundo episódio da nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Primeiro episódio falamos aqui sobre a igreja de Éfeso. E nesse segundo episódio vamos estar aqui falando sobre a igreja de Esmirna. Então vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre essa igreja do Apocalipse. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e ainda não está inscrito no canal. Por favor, irmão, se inscreva no canal, ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu peço também a todos vocês, meus irmãos, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, com certeza, você vai estar ajudando tanto esse canal a crescer, a propagar o Evangelho de Jesus para mais pessoas, como também vai estar aí ajudando outras pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é a Palavra de Deus. Então, sem mais delongas, após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, como tenho falado hoje, segundo episódio aí da nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos aqui aprender então um pouquinho mais sobre a igreja de Esmirna, sobre aí a carta a qual o apóstolo João escreveu para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse como uma das destinatárias das cartas que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A fundação da igreja de Esmirna. A Bíblia ela não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua 3ª viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos, que estará em Atos capítulo 19, versículo de número 10. Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Irmãos, vamos ver aqui Atos capítulo 19, versículo de número 10.
que diz assim: durou isto por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmirna, conforme descrita na carta do Apocalipse. Policarpo foi um cristão fiel, temente ao Senhor e líder exemplar. Por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Policarpo foi ameaçado pelo procônsul romano de ser jogado às feras ou ser queimado no fogo, mas a resposta de Policarpo foi: ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estáis demorando? Faça logo a sua vontade. Com toda certeza, esse mártir pode muito bem ter sido o pastor da perseguida igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, assim como as demais cartas do livro do Apocalipse, segue uma estrutura padrão. A carta começa com uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, seguida por uma autodesignação de Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local, sua exortação e enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz. E por último, uma promessa relacionada à fidelidade da igreja. A autodesignação de Cristo na carta à igreja de Esmirna é totalmente harmônica com o conteúdo da carta, que descreve a situação enfrentada pelos crentes daquela cidade. Por isso ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Como já dito, a igreja de Esmirna era muito perseguida. Então, como diz William Hendrickson, somente Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto a dizer nessa carta: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. O elogio à igreja de Esmirna. O Senhor Jesus elogia a igreja de Esmirna, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, mesmo com a cidade sendo rica e poderosa. Isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador. Então, frequentemente,
Os cristãos eram despedidos de seus empregos ou perdiam seus negócios quando eram convertidos a Cristo. Eles deixavam de proclamar César é o Senhor para proclamar Cristo é o Senhor. Isso, evidentemente, lhes custava muito caro, social e economicamente. Mas, embora materialmente os crentes de Esmirna fossem muito pobres, na verdade eles eram muito ricos. As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis. Além disso, a carta à igreja de Esmirna, o Senhor conforta os crentes dizendo que ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. Os judeus formavam um dos grupos que faziam muita oposição à igreja de Esmirna. Frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, eram na realidade sinagogas de Satanás. Ao acusarem os cristãos, eles se levantavam contra o próprio Cristo. Amados, essa parte aqui é muito interessante, né? Que os próprios judeus, né, eles formavam grupos, né, e faziam oposição contra a igreja de Esmirna, ou seja, contra o povo cristão, contra os judeus que serviam a Cristo. E por que eu falo que aqui é um ponto, meus irmãos, muito importante? Porque é o que acontece hoje. Muitos que se dizem cristãos, que se dizem, né, servos de Deus, né, eles formam um grupo e se levantam, né, se oposicionam contra a igreja verdadeira de Cristo. E aí vem aqui a parte a qual nós vimos aqui, que eles consideravam, né, sinagoga de Deus, mas na realidade era sinagoga de Satanás. E é o que acontece com essas pessoas dos dias atuais que se dizem crentes, cristãos e se levantam contra aqueles que estão servindo a Deus. Que hoje, na realidade aqui, né, podemos considerar aí como os falsos profetas, os falsos líderes espirituais, né, os falsos pastores e mestres, né, que eles se acham sinagogas de Deus, mas na realidade são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles se levantam contra os verdadeiros cristãos. Porque os verdadeiros cristãos, né, se levantam para combater esses falsos profetas. E aí quando os verdadeiros cristãos começam a combater os falsos profetas, eles se levantam e começam o quê? Começam a se opor contra os verdadeiros cristãos. Então vamos enfatizar aqui, nessa parte aqui, que é o que muito acontece nos dias atuais. A igreja de Esmirna era perseguida. O Senhor Jesus fez questão de confortar aquela igreja quanto à perseguição que haveria de ficar ainda pior. Ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Amados, olha que interessante isso, né? Como Deus, né, ele é tremendo na vida de um verdadeiro cristão, de um cristão fiel. Ele vem aqui, irmãos, confortar, né? Ele conforta todos os cristãos, como ele fez com a igreja de Esmirna. Porque Cristo aqui, ele viu que a igreja de Esmirna, né, eles iam passar por um momento difícil. Como diz aqui, uma perseguição
durante 10 dias, a qual muitos seriam lançados presos para ser provados. Interessante que quando o Senhor ele fala para a igreja de Esmirna ser fiel até a morte, que ele lhe dará a coroa da vida, o que ele está dizendo, irmãos? Ele está afirmando que muitos cristãos iriam perder a sua vida durante esses 10 dias de perseguição. Mas é para eles serem o quê? Para eles serem fiéis. Por quê? Porque eles iam perder a vida física, mas iam ganhar, irmãos, a vida eterna. Porque é isso que Cristo fala. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E o que é a coroa da vida, meus amados? É a vida eterna, é a salvação. É viver eternamente com Cristo e em Cristo. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser fiel a Cristo até a morte, para que assim nós possamos também ganhar a coroa da vida. Hoje, graças a Deus, irmãos, pelo menos aqui no Brasil, nós ainda não sofremos esse tipo de perseguição. Mas diante de tudo que está acontecendo nos dias atuais, nós vamos, irmãos, passar por isso também. Nós já vemos aí muitos países, os cristãos de muitos países sofrendo esta perseguição. Só que não é somente 10 dias, irmãos. O que muitos cristãos estão vivendo hoje em alguns países, não é perseguição somente de 10 dias. Não. E muitos cristãos estão sendo fiéis até a morte. E com certeza, irmãos, estão aí ganhando a coroa da vida. Então, que nós possamos também, ter esse texto aqui em nosso coração, em nosso entendimento. E por mais perseguições que nós vamos sofrer, que nós não viemos desfalecer, mas viemos permanecer fiel a Cristo até a morte. Amém? Vamos prosseguir aqui. Os perseguidores romanos, especialmente incitados pelos judeus, que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, serviam como instrumentos do diabo para prejudicar os cristãos de Esmirna. Assim, muitos cristãos eram lançados na prisão, o que não raramente significava a morte. Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação, através da qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes. Além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava fora do controle. Cristo avisa que a igreja de Esmirna sofreria perseguição durante 10 dias. Isso significa que tudo estava sob o controle soberano do Senhor. A perseguição tinha hora para começar e hora para acabar. A expressão simbólica 10 dias representava um tempo completo, breve e determinado. Não seriam 9 dias e muito menos 11 dias. Satanás com seus agentes persegue a igreja, mas ele jamais pode ir além do que Deus lhe permite ir. Além disso, saber que Deus está no controle e conhece as dificuldades do seu povo, e que Ele é quem determina os tempos e as estações, obviamente traz ao crente encorajamento, a perseverança. Ele sabe que deve permanecer fiel, ainda que isso lhe custe a vida, pois, de acordo com o cuidado providencial do Senhor, a coroa da vida o espera. A promessa à igreja de Esmirna.
A carta à igreja de Esmirna termina com a maravilhosa promessa: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Agora, irmãos, você pode estar se perguntando, mas qual é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, de acordo com Apocalipse 20, versículo 14, a segunda morte é o lago de fogo. Ou seja, todos aqueles que forem lançados ao lago de fogo passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, que sofrerá eternamente lá no inferno. Então essa é a segunda morte, e que vai acontecer com todos os ímpios. Todos os ímpios passarão pela segunda morte e sofrerão a eternidade lá no lago de fogo, lá no inferno. E segundo a palavra de Deus, então, irmãos, todos aqueles que forem fiéis até a morte, como Cristo falou para a igreja de Esmirna, então esses não sofrerão a segunda morte. E essa é uma promessa a qual Cristo fez para a igreja de Esmirna, que se a igreja fosse fiel a Cristo, que todos os vencedores não sofreriam a segunda morte. Aqui também nos faz lembrar de um ensino do Senhor Jesus, que diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Perdão, meus irmãos. Vamos lá. A vida dos crentes da cidade de Esmirna no primeiro século estava sempre por um fio. Diariamente, alguns deles sofriam a primeira morte, diante das feras ou diante do fogo. Como falamos, Policarpo foi um daqueles que sentiram o ardor das chamas inflamadas do fogo terreno, por amor ao maravilhoso Evangelho de Cristo, que conduz o pecador ao frescor da vida eterna, na glória celestial. E os crentes de Esmirna poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago de fogo, no grande dia do Senhor. As palavras de Cristo na carta à igreja de Esmirna ainda são atuais quanto foram há quase 2000 anos atrás. Elas têm confortado a igreja fiel por todos esses anos, e assim continuará sendo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E essa é uma grande realidade, irmãos. Esta carta que foi escrita lá para a igreja de Esmirna, na verdade, ela tem validade até hoje para a verdadeira igreja de Cristo. É uma carta de conforto, que se nós formos fiéis, até a morte, receberemos a coroa da vida. Então é uma carta que realmente traz conforto para a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. Por quê? Porque a igreja verdadeira de Cristo, ela não está, irmãos, focada nos bens materiais. Ela não está focada, irmãos, na prosperidade terrena, mas sim ela está focada na vida eterna, na sua salvação.
Por isso que ela vai permanecer fiel até a morte. Porque aqueles que realmente servem a Cristo, irmãos, verdadeiramente, eles estão preocupados com a sua salvação, com a vida eterna. E com certeza, eles serão fiel até a morte, como a Bíblia nos ensina aqui. Como o próprio Cristo, ele falou para a igreja de Esmirna e fala também para as igrejas atuais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E dar-te-ei a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje sobre a igreja de Esmirna. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que realmente vocês tenham aprendido, com esse estudo um pouquinho mais sobre a igreja de Esmirna, o que aconteceu com a igreja de Esmirna, e que podemos também ter essa igreja como exemplar para nossas vidas, para a igreja atual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que vocês possam ter gostado. E não esqueçam de compartilhar aí com mais pessoas. Não esqueça do seu like, do seu comentário, tá bom? Deixa aí o seu comentário, ajude esse canal a crescer. Amados, também vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do grupo de WhatsApp aqui do canal. Esse grupo de WhatsApp, ele é específico, irmãos, para que eu possa enviar para vocês notificações sempre quando tiver conteúdos novos aqui no canal. Conteúdos novos aqui no canal, eu estarei notificando vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte desta família no grupo do WhatsApp, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e você venha fazer parte aí deste grupo para a glória de Deus. Lá também eu deixei, irmãos, aberto para os irmãos, sempre que tiverem alguma dúvida referente ao que foi falado aqui no canal, nos estudos aqui do canal, os irmãos podem também utilizar lá o grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas sobre o que está sendo ensinado aqui nos vídeos. Então, vai lá, clica no link e venha fazer parte dessa família, venha crescer juntamente com essa família, tanto na sua vida secular como na espiritual, com o conhecimento da palavra de Deus. Fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do teu santo e eterno nome. Amém.